Então, aquilo eu escutei, porque ele internalizou. Estuda para você ter uma vida melhor, estuda para você ser alguém na vida. Aquilo foi internalizado e foi tomado, e não foi só internalizado do ponto de vista de achar que era importante, mas foi transformado em ação concreta. Que é o que eu falo para meus filhos, que é o que eu falo para mentis, que a gente tem alguns mentis que são os youngers dentro do IPO, da coisa de você realmente estabelecer metas e ir atrás usando o elemento estudo como um alicerce importante para o desenvolvimento. Um fio condutor, né? Um fio condutor, absolutamente fundamental. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. O IPOcast, o podcast do IPO Brasil, mais uma edição hoje aqui com a minha querida amiga Rossana Sadir. Duane, sempre um prazer estar aqui com você. É, sempre um prazer, e a gente ficou aqui 2 meses sem se encontrar nas entrevistas, a gente está aqui matando saudade também, né? Ainda nem matamos, ainda tem uma boa conversa ainda por vir. Verdade. E com convidados super especiais, hoje um especialíssimo, né? Quero aqui apresentar o Mário Anceloni, engenheiro mecânico com distinta trajetória de carreira, MBA pela Thunderbird, OPM de Harvard. Mário é fundador da InBusiness, uma consultoria estratégica especializada em reestruturação e fusões e aquisições, com uma carreira marcada por várias empresas gigantes na área de tecnologia, né? Ele foi CEO da Itautec, foi CEO da HP, né? Além disso, conselheiro de destaque formado pelo IBGC e em várias empresas aqui, né? Entre elas o Alicerce Educação e o respeitadíssimo Instituto Ayrton Senna, né? Então o Mário transcende aqui o papel tradicional de líder, já passou por várias posições diferentes, empreendedor, executivo, membro de conselho. Então a gente tem aqui vários ângulos para explorar, além de uma trajetória marcante dentro do IPO, né? Uma liderança que a gente admira muito, que a gente já queria ter trazido você aqui antes, Mário. Então seja muito bem-vindo ao IPOcast. Queridos Duane e Rossana, um prazer enorme estar aqui com vocês. É um programa espetacular, mas acima de tudo 2 grandes amigos que eu tenho um carinho muito grande. Espero que possa contribuir de alguma forma aqui para esse programa maravilhoso que vocês colocaram de pé. O Mário estava no nosso pipeline já há um tempo, então que bom que deu certo, Mário. E bom, você atuou dentro do setor de tecnologia em momentos marcantes, mas a gente ainda vai entrar nesse aspecto da sua carreira. Uhum. Então, voltando um pouco nas suas origens, né? Conta um pouco da onde você veio, Mário, qual foi a conformação familiar, como é que criou a pessoa que você é hoje, os seus valores e o seu estilo ao longo da sua carreira. É bem legal, né? Eu venho de família muito, muito humilde, né? Lá atrás, origem italiana, meus bisavós vieram para São Paulo, tanto do lado de pai como do lado de mãe, né? Em momentos parecidos, todos para o interior do estado de São Paulo, mas todos muito trabalhadores, dedicados à família. Mas meu avô paterno era motorista de ônibus, daqueles na época que você não tinha nem legislação, ficava 14 horas dentro do ônibus. Minha avó materna era faxineira de hospital. Meus pais nem completaram nenhum dos dois ensino superior, porque tinham que trabalhar desde cedo. Meu pai desde os 8 anos em engraxate, para ajudar na família. Minha mãe para situação similar. Então eu vim de tanto do lado de pai como do lado de mãe, de gente muito humilde, mas muito trabalhadora e muito dedicada à família, aos valores familiares. Então eu cresci vendo meu pai trabalhando até as 4, 5 horas da manhã, vendo minha mãe ajudando a controlar os centavos para poder dar condições dos filhos terem uma vida melhor. E sempre escutando coisas como estuda, meu filho, estuda para você ser alguém na vida, estuda para você ser alguém na vida. E aquilo sempre me marcou muito. Então eu, de uma certa forma, fui bem para esse caminho de
estudar, sabe, de tentar, através do conhecimento, buscar uma chance, uma oportunidade melhor do que eles tiveram na vida. Então, valores muito sólidos de perseverança, de determinação, de integridade, de colocar a família como o centro de tudo, de não medir esforços para que objetivos possam ser alcançados. E cresci dentro desse contexto. Olho hoje para trás e agradeço demais meus pais, meus avós, meu avô, não conheci meu avô materno, mas meu avô paterno, esse que eu mencionei, que estava 14 horas dentro do ônibus. Era literalmente 14 horas dentro do ônibus, sentado, não é que parava para tomar café, nada disso, né? Um negócio assim absurdo, que hoje você não pode nem pensar. Qual era o nome dele, Mário? Mário Anceloni. Eu sou Mário Anceloni Neto. Hoje não uso mais um neto, por causa, evidentemente, pela morte dele. Mas ele era, assim, uma figura absolutamente ímpar na minha vida. Tanto que ele era palmeirense, e minha família toda, meu pai, meus tios, primos, tudo São Paulino, e eu virei palmeirense por causa dele, né? E ele falava, uma das coisas que ele falava assim, se eu tivesse dinheiro, você que ia administrar minhas coisas. Eu escutava isso com 5, 6 anos de idade, e aquilo foi crescendo. Então, a humildade, ou seja, a falta de recursos, é muito claro hoje para mim de que isso não define caráter de ninguém, não define nada. Não. Pode criar alguns desafios adicionais, mas o alicerce dos valores familiares, quando são realmente, se consegue passar de uma geração para outra, e evidentemente tento fazer isso, graças a Deus encontrei uma pessoa também na minha vida que tem valores muito parecidos, a André, minha esposa, de levar isso também para a nossa família, para os nossos filhos, né? Então essa é a origem, né? Essa é da onde, muito interiorzão do estado de São Paulo, né? Mas depois meus pais vieram para São Paulo, para a capital, e acabei nascendo aqui. Mas é assim que começou o Mário Anceloni. E você falou do seu avô, né? E como é bom quando confiam na gente, né? E quando a gente percebe isso logo cedo na vida, isso dá uma fortaleza, né? E sempre eu acho que no final, todos nós, a gente tem um pouco principalmente nessa fase, no início, né? Na infância, adolescente, muito o efeito externo acaba de uma certa forma tendo um peso grande. E conseguir ter pessoas ao teu redor que te transmitem confiança, que te dão o apoio para buscar algo, mas ao mesmo tempo orientando, acho que no final do dia é o papel do pai e da mãe, né? O principal papel dos pais, não, de um pai e de uma mãe, é justamente isso, né? Ajudar os seus filhos a encontrarem seus caminhos, estimularem, entender que erros vão ser cometidos ao longo do processo, mas acima de tudo que você, todos nós, vamos dizer assim, ao longo dessa trajetória, vamos precisar crescer como seres humanos, né? E dúvidas vão existir, mas absolutamente fundamental. Então, eu sou muito grato à família que eu tenho. Claro, nem tudo é perfeito, ainda mais família italiana, né? Quando tinha lá suas confusões, faz parte do processo, mas eu olho para trás e sou muito grato por tudo que eles fizeram, todos eles, não? Tanto pai e mãe direto, como meus avós e tios também, né? Ao longo de todo esse período que eu estou envolvido com a educação pública, através eu nunca fui gestor de educação da área pública, nada, mas sempre através do Instituto Ayrton Senna ou da Secretaria de Educação e assim por diante. Você participa do Alicerce também? Do Alicerce também. Então, quais foram as sementinhas que você pôde, assim, ir plantando nessa trajetória, Mário? Eu já te falo da sementinha, mas assim, para mim, o ponto que eu queria falar assim, cara, absolutamente espetacular as experiências que eu tive ao longo do processo de ver crianças, que antes eram semi-analfabetas ou analfabetas, e depois de terem conseguido passar por uma etapa de alfabetização, algumas assim que até emociona, falar, eu virei gente. Eu era invisível, agora eu virei gente. De você dar a oportunidade real da pessoa poder aspirar, sonhar por algo maior do que aquela vida que, infelizmente, ela estava fadada. Então, em vários casos, que depois a gente viu, já mais recentes,
de pessoas que, pô, empresários, empresárias, assim, executivos de empresas, que lá atrás passaram por programas que, cara, começaram muito humilde, em situação muito, muito frágil, e por causa da educação conseguiram, vamos dizer assim. Então, essa é a crença minha, de que se a gente conseguir realmente fazer uma educação pública de melhor qualidade, mais séria, que valorize o professor fundamental, mas que realmente dê para os alunos condições de poder aspirar a ter assim, um país maravilhoso, mas que, infelizmente, enquanto ele não cuidar disso, vai ficar com esses voos de galinha. Então, é fundamental, realmente, a gente ter uma educação de qualidade para poder transformar o Brasil ou realizar o potencial que esse país tem e que fica sempre, como é que fala? E ajudar a escolher melhor governantes, e ajudar a escolher melhor e, consequentemente, leis e assim por diante. Então, se você não mexe nisso, se você não cuida com isso realmente com a seriedade que precisa, não estou dizendo que é fácil, porque é bem complexo o tema da educação. Mas, infelizmente, você não tem feito muita coisa, não. Você teria realmente, poderia estar dando, ao invés de alimentar programas de assistencialismo, está criando programas muito mais, vamos dizer assim, perenes e com maiores retornos de profissionalização, de empreendedorismo e assim por diante, porque é isso que precisa. O assistencialismo é por um período de tempo absolutamente fundamental, mas ele não é sustentável. Não, e ele reforça a própria situação. Ele não cria essa parte de desenvolvimento, nem pessoal, nem não estou dizendo que não é país. Não é importante. É importante, porque tem gente passando necessidade real. Mas, cara, aquilo lá tem data de validade. Se você não investe em algo muito maior, transformacional, o que vai acontecer? O que já está acontecendo? O assistencialismo, que era um negocinho desse tamanho, vai aumentando, até chegar um momento que fala assim, cara, não tem mais dinheiro para sustentar isso, e ao mesmo tempo aquilo que deveria estar sendo construído não foi construído. Então, assim, ainda dá tempo, mas paixão. Não, mas a gente está falando aqui da sua vida e fica das suas origens, né? Fica muito evidente o papel da educação, né? Que foi para você. E além do efeito que causou em você, o efeito que foi para frente, né? Então, mas Duane, só nesse ponto, que talvez para fechar, que assim, eu ainda tive uma família que, de uma certa forma, me criou condições para poder estudar. Eu tenho certeza absoluta que tem outros pais e mães chegando, estuda, meu filho, mas assim, não tem condição de dar o estudo real para aquela criança. E é disso que nós estamos falando. De dar condições reais para que um pai e uma mãe que tem essa mesma coisa que meus pais tiveram, meus avós, estuda, de poder falar genuinamente, estuda, e aquela criança poder estudar. Um acesso de um ensino de qualidade. De qualidade real. É disso daí que eu estou falando, porque eu tenho certeza que tem mais pais e mães que estão falando a mesma coisa, até pela formação do brasileiro de uma maneira em geral. Mas cadê? Não sei se mudar a cultura, mas de é um gatilho. Mudar a forma de pensar das pessoas. Não, e não é uma só, várias. De acreditarem, dá para fazer. E perguntar qual é o meu papel disso? Como é que eu ajudo a criar? Porque assim, eu piamente acredito que as pessoas, você consegue tirar o máximo de resultado de alguma coisa, não é por causa de grana, dinheiro é importante. É quando as pessoas acreditam num projeto, em algo que vou falar assim, cara, eu fiz parte disso. É aquilo que está acontecendo. E isso ganha uma outra proporção nessa época, né? Para quem não viveu isso, eu vou dar um exemplo da época, mas as pessoas vão entender, né? Era essa rivalidade HP e IBM, era uma rivalidade Alan Prost e Ayrton Senna. Mais ou menos. Era uma coisa de dois grandes campeões que se respeitavam muito, mas que na hora de fazer acontecer, davam tudo que tinham para chegar na frente. Exatamente, eram empresas assim que eram muito rivais, as duas empresas muito tech, né, de realmente investir, as duas, cada um com as suas características. A IBM passou por uma fase muito difícil, né, depois indo muito para a parte de serviço. A HP apostou mais na infra de hardware mesmo, para dentro do data center, até, não sei se as pessoas sabem disso, mas na época tão poderosa que era a HP do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, fundamentalmente a Amazon, quando ela surgiu, ela foi viabilizada pela tecnologia da HP. Que eu olho hoje, eu vejo um erro estratégico da HP, porque ela tinha toda a tecnologia
E ela forneceu essa tecnologia para a Amazon criar o que é a AWS, por exemplo. Não, o nosso querido amigo Kleber, que lidera. Então a HP tinha condições de fazer isso, mas ela optou, ao invés de desenvolver ela própria, esse modelo de negócio, de fornecer isso para a Amazon. Porque realmente eram as duas empresas na época que tinham um posicionamento em relação à tecnologia, a pesquisa e desenvolvimento, ao desenvolvimento, a trazer o novo. Aqui depois, evidentemente, apareceram outras empresas e como a tecnologia evolui muito, mas na época era mesmo, era Alan Prost e Ayrton Senna. Eu quero resgatar um pouco o que você falou do turnaround, né? Que eu também tive que liderar um turnaround, mas a questão da confiança, né? Foi um dos meus principais aprendizados, porque para você fazer um turnaround, conquistar a confiança das pessoas, primeiro em você como líder, né? Então, em acreditar no que você está falando, segundo no projeto, e finalmente neles mesmos que são capazes de realizar, é um processo que demanda uma ação afirmativa e direcionada, né? Como é que você conquistou isso? Tá certo que o deal da IBM foi um milestone importante, né, nessa transição, mas que tipo de comunicação, relacionamento, como elementos você usou para poder fazer esse desenvolvimento de confiança em você, na empresa, no objetivo, nas pessoas? Alguns, né? O primeiro foi muito liderar pelo exemplo. Eu não era assim de falar o que tinha que fazer, eu ia fazendo junto. Não. Tinha um contexto de estratégia, então na época estava muito evidentemente para passar pelo crescimento. O HP precisava crescer, não precisava crescer, precisava crescer. Então a gente montou toda uma estratégia de cobertura de mercado, aumentar em algumas grandes contas que a HP não estava. Então os bancos, a HP não estava. Então nós temos que entrar no Itaú, nós temos que entrar no Bradesco, nós temos que entrar no Banco do Brasil, nós temos que entrar na Vale, nós temos que entrar nas grandes contas, nas grandes empresas. E algumas dessas aí eu era, já estava vice-presidente, depois presidente, eu era quase que um account manager. O Itaú, era eu que ia lá, cada 3 meses, o Bradesco, Cidade de Deus, com o seu Laércio, cada 3 meses, ia lá com o seu Laércio, no máximo 3 meses, com a Carla Graça, vice-presidente da Vale. Então assim, tinha a estratégia, mas tinha muito de eu estar junto com o time, ajudando eles a terem sucesso. Ajudando e também tomando decisões difíceis. Não foi só simplesmente... a gente não começou com um time e terminou com o mesmo time. Teve todo um trabalho também de gestão de performance, de valorizar quem realmente tinha maior capacidade de contribuição, ou contribuía, dar chance para quem não tinha, mas também se fosse tomar as decisões difíceis, que muitas vezes são necessárias num movimento desse. Mas principalmente de estar junto, de estar ali e ajudando a executar, planejando. Graças a Deus eu tenho uma mente estratégia, uma capacidade de estratégia bastante aguçada, não assim, mirabolando de poder, o que nós realmente precisamos fazer, de como a gente monta o quebra-cabeça, mas tá com o time junto, tá ali e comunicando demais, que é fundamental, que muita gente falha. Celebrando. Eu tenho um defeito muito grande, eu celebro pouco vitórias, as conquistas, mas eu estimular o pessoal a celebrar. Eu sou muito, isso é um defeito de verdade, não é um falso defeito, não é um defeito real, de você não investir um pouco de tempo para falar, cara, conseguimos fazer, mas estimulava a celebrar, mesmo que fosse por 5 minutos, mas comunicando muito, falando o que a gente precisava fazer, deixando muito claro as consequências das coisas, se a gente conseguisse fazer, não conseguisse, mas principalmente estando junto com o time, de estar junto ali, de estar, ombro a ombro e vamos junto e ajudando eles terem sucesso, porque senão você fica só falando, sentado na cadeirinha é fácil,
vamos junto lá, arregaçar, não, e arregaçava a manga mesmo, não tinha isso daí não. E acho que é isso que foi criando a confiança de falar, puta, o Mário tá junto. Não é um negócio simplesmente de blá blá blá. Agora, vários erros cometidos ao longo também, hoje olho para trás, né? Podia ter feito algumas coisas diferentes, né, do que foram feitas, mas tá junto, do lado ali, ajudando efetivamente para que as pessoas possam ter sucesso, entendendo que aquele sucesso vai ser, não é individual, mas vai ser coletivo. Para mim foi um dos principais fatores, né? Em business, a gente tem feito montado alguns conselhos, estruturado, eu participando de alguns, mas ela continua sendo uma empresa muito focada em reestruturações e principalmente fusões e aquisições, não? Então esse é o principal papel dela, de ajudar e projetos, em geral, a gente acaba trabalhando mais com o chamado sell side, né? Ou seja, do lado vendedor, apesar que a gente também atua em alguns casos para o lado comprador, mas são dinâmicas bem diferentes, né? Até com um projeto grande agora, assessorando um grupo americano que está querendo investir no Brasil, e tanto em venda, mas muitas vezes em projetos de viabilização de crescimento através de M&A. Então, por exemplo, trazer um fundo de private equity, principalmente private equity, trabalha pouco com venture, trazer um fundo de private equity para poder, ou seja, através de um investidor, viabilizar um plano de crescimento, de expansão. E tem alguns casos bem legais aí que a gente já ajudou. A gente não divulga os nossos, a gente é bem boutique mesmo, e aí não divulga, fica mandando mensagenzinha, a gente é bem mouth to mouth, os clientes recomendam porque sabe da qualidade, então a gente não fica falando, fizemos isso, fizemos aquilo, quem tem que saber sabe. E aí apareceram algumas empresas que entenderam que precisariam de uma estrutura de governança para ajudar, principalmente nesse cenário que eu estou falando. Puta, temos um plano de crescimento, nós precisamos de capital para esse crescimento, nós vamos trazer um investidor para cá, um fundo ou outra forma para viabilizar, e um conselho pode ser. Nós estamos falando a partir daí, expandir, falar, puta, por que não fazer algo nessa linha de conselho, sem necessariamente ter por trás um objetivo de um projeto de M&A, né? Eu vou aproveitar que acho que nós três aqui temos alguma vivência nesse ambiente de atuar na transformação e preparar para um próximo passo. Isso. Acho que a gente vive um pouco isso. E ajudar a compartilhar, para quem nos ouve e nos assiste, essa questão de... eu vou descrever um pouco das personas aqui, vou levantar essa bola para a gente poder ajudar a construir, né? Então, assim, o empresário, que ele tem médio porte, ele tem um profundo conhecimento do negócio, ele conhece o seu mercado, conhece o seu cliente, etc. Mas a caixa de ferramentas necessária para transformar um negócio, ela é uma caixa de ferramentas diferente, né? Porque eu acredito que, principalmente quem viveu ambiente de grandes corporações, você traz métodos que ajudam não necessariamente a ter as ideias de como fazer, porque você pode dizer para uma pessoa ou para uma empresa o seguinte: olha, você tem condições de expandir geograficamente, você tem condições de fazer produtos novos com essa competência que você tem, mas o como fazer isso, como estruturar isso, quais são as apostas que você tem que fazer, eu vejo que quem viveu o ambiente de grandes corporações tem mais condições, porque é a natureza de uma grande corporação, você poder implementar métodos capazes de criar novos espaços. E às vezes uma empresa de médio porte, com um empresário que muitas vezes foi sozinho até ali e com a sua família ou com poucas pessoas, não viveram esse ambiente. Então acho que essa persona, para mim, ela é muito importante, assim, no sentido de, olha, você tem um profundo conhecimento que talvez ninguém mais tenha parecido com o que você tem, mas isso não é o suficiente para mudar o patamar das coisas. E lógico que com muito respeito à cultura, aos processos e nesse processo, né, obviamente, apoiando o desenvolvimento de pessoas, que é o que o Mário comentou, né? Porque não é só o desenvolvimento do negócio, mas é um processo de intramentoria também
para poder prepará-lo para ser o líder do futuro. Né? E aí o outro lado, que é a outra persona, que são as empresas que acabam tendo contato com diversas empresas ao mesmo tempo e que são compostas de pessoas que precisam estudar para fazer isso, porque se você implementa novos conselhos em várias empresas de segmentos diferentes, uma obrigação será sempre estudar sobre isso e aprender sobre isso. Né? Você tem sempre uma jornada de aprendizado. Então, ter o contato com várias dinâmicas diferentes, de mercados diferentes, de momentos de empresa diferentes também, né, faz com que você entre num novo ambiente com alguns olhares ou com uma percepção talvez um pouco mais aguçada para entender que momento aquela empresa está. E a soma de um momento em que aquela empresa está, com as pessoas que estão envolvidas nela, com aquele mercado onde ela atua, faz uma combinação mais fácil para quem é capaz de perceber e sugerir caminhos novos e ajudar a implementar caminhos novos. Faz sentido? Faz. Eu só queria... Um ponto para mim que é importante, que é assim. Se você pegar uma empresa, as grandes empresas, 4 bilhões, essas empresas têm recursos para muita coisa. Contratar as grandes empresas de consultoria, assim por diante. Empresas de tamanho médio, não quer dizer que não tenham, mas evidentemente recurso mais limitado. Quando essas empresas trazem, e essa tem sido a minha experiência, essas estruturas chamadas conselhos consultivos, que em geral não são nenhum absurdo do ponto de vista financeiro, muito pelo contrário, você está trazendo para dentro de casa não é só a experiência, mas a capacidade, a possibilidade de alguém poder falar para você o que você precisa ouvir e não o que você gostaria de ouvir. E isso daí é, na minha visão, o maior e grande benefício que esses executivos e executivas que passaram pelas grandes empresas têm para contribuir, que é o quê? Poder falar o que eu imagino que é o que você precisa ouvir. Porque se é para levar alguém para ficar falando, nossa, que legal, que coisa boa que você fez, não é para nada. Mas há o quê? A bagagem para poder falar isso, a respeitabilidade, ou seja, a propriedade, e ao mesmo tempo a genuína independência de falar, cara, desculpa, você está fazendo, você vai dar com a... Já passei por isso, você vai meter a cara na parede. E na hora que você meter a cara na parede não vai ter mais volta. Por causa disso. Então, é levar a experiência, mas ao mesmo tempo poder falar o que realmente, claro, entendendo que aquilo lá sempre é para o bem, com propriedade, para que aquele empresário, aquela empresária, aquele grupo de empresários, que muitas vezes é o que você descreveu. Puta, é a família, os caras estão lá 20 anos, 15 anos trabalhando. Cara, o cara tá com a cabeça mergulhada no dia a dia. E é conta para pagar, e não sei o que, eu tenho que crescer, não sei o que e tal. Levar a gente que pelo tudo que passou na vida. Não, cada um no seu grau. Tá? E não é só empresa estrangeira, empresas brasileiras espetaculares e grandes executivos e executivas, que olham para aquilo e falam, cara, eu já passei por situações similares, estou vendo para onde está indo. E se sentem absolutamente confortáveis, com propriedade para poder falar. Isso é que traz um benefício absurdo. Isso é que traz, vamos dizer assim, na minha visão, o benefício real de você trazer, aproximar esses ecossistemas. Porque isso gera valor genuíno para os dois lados, para a empresa e para o próprio, vamos dizer assim, conselheiro, que era presidente de uma grande empresa, que era CFO de uma grande empresa. Né? Porque tem propriedade para falar, desde que se sinta realmente absolutamente confortável. E falar o que você precisa escutar e não o que você gostaria de escutar é algo que nem todo mundo, ou que alguns já adquiriram essa possibilidade, esse direito, mas tem muita gente, e o empresário precisa, às vezes, ouvir isso. Aquilo que ele precisa ouvir, e não aquele que gostaria de ouvir. Tem vários casos aí que a gente sabe. Inclusive dizer para ele que ele não está ouvindo, né? E, inclusive dizer para ele, olha, eu tenho te dito, mas você não está ouvindo. Eu já tive caso. E falo, cara, sabe qual é o seu problema? Você não escuta, velho.
Pelo amor de Deus, você não escuta. Você faz que ouve, mas não ouve. Você não quer mais eu aqui, tá de boa. Vamos ficar aqui falando para as paredes. Você tem que escutar o que nós estamos te falando. Você tem 3 caras aqui que já foram presidente de empresa, falando para você isso, e você insiste em não escutar. Às vezes é até isso. Fala, pô, mas não adianta você só, não é entrar por aqui, por aqui. A ação precisa ser tomada. Não é só... então, assim, é exatamente isso. Às vezes falar. E eu diria para você, pelo menos as minhas experiências, os empresários adoram. Porque a maior parte das pessoas que estão convivendo com ele no dia a dia, e principalmente quando é empresário ou empresária, porque a maior parte dos empresários e empresárias são... o cara não pega uma empresa do zero, leva para patamares lá para cima, não tiver absoluto driver de execução. Personalidade. Então, o cara, para poder realmente ser empresário nesse Brasil, ou empresária, tem que ter personalidade. E personalidade significa capacidade de tomar decisão e... competência e persistência. E aí o que acontece? Muita gente acaba, de uma certa forma, tendo até medo. Se submetendo um pouco porque, vários casos, para poder realmente nesse Brasil empreender, ou você tem isso, eu lamento muito, não vai dar certo. E acaba inibindo de poder ter conversas assim. Quando você monta esse grupo, esse tipo de estrutura, de conselho, você traz gente que vai falar o que tem que ser dito. Bom, a gente está chegando no final, né, Duane? Mas incrível a trajetória do Mário, da onde saiu, como você desenvolveu sua carreira, criando uma carreira internacional em grandes corporações e hoje desenvolvendo a carreira de outros, né, no sentido de desenvolvimento do empresariado brasileiro através de apoio a M&A e apoio de governança. Então, obrigada, Mário, por essa aula aqui que você nos deu de desenvolvimento de carreira. Né? Quero fazer um recorte, um agradecimento e quero te perguntar um pouco também sobre o IPO. Você é uma liderança dentro do IPO forte, a gente se inspira muito em você para várias coisas. E você participa do programa de mentoring do IPO há muitos anos, né, no comitê. Eu já participei com você lá e vejo o quanto você é atuante e o quanto esse programa, né, com o teu trabalho, com o trabalho do André, do Richard, o quanto esse programa cresceu nos últimos anos. Bom, te agradecer em nome do IPO. Eu já fui muito beneficiado por esse programa e conheço várias pessoas que já foram também. E eu queria que você falasse como foi o IPO na sua vida até aqui. Pode chorar se quiser. Não. Mas, enfim, falasse um pouco sobre a tua experiência com o IPO. Então, eu estou no IPO desde 2007, né, quando eu tinha acabado de assumir a presidência da HP no Brasil. Eu confesso que no começo eu usei pouco o IPO, sendo bem sincero. Tá? A minha esposa usava mais o IPO do que eu. E eu comecei a usar mais o IPO, sei lá, nos últimos 8 anos, mais ou menos. E aí, de verdade, eu comecei a ver o valor real do IPO a partir daí. Não teve nenhum momento, nada disso. Mas eu comecei a olhar e ver as pessoas e conhecer um pouco mais as pessoas, né, que estavam envolvidas. E dentro dessa trajetória, tenho grandes amigos hoje dentro do IPO. Né, eu me encantei com o programa do mentoring. Por quê? Porque eu tenho muito orgulho de ter 14 ou 15 executivas minhas que viraram presidente de empresa, né? E eu sempre... Eu fui muito beneficiado por programas e sou muito grato por programas de mentoria, desenvolvimento que tenho principalmente dentro da HP, de pessoas que me mentoraram e me ajudaram a ser um profissional melhor para poder que eu aspirasse por coisas maiores. E então estou lá há 4 anos nesse programa do mentoring, que sou absolutamente apaixonado. A gente conseguiu aí com um time, eu piamente acredito que não é uma pessoa, mas é um time que se dedica. Você já esteve nesse time aí também, ajudando a crescer, a transformar isso num programa que possa agregar mais valor a mais pessoas. E a gente está muito feliz que esse hoje é um programa Brasil, pega todo mundo no território brasileiro, porque a tecnologia viabilizou isso através das plataformas, e a gente já está com os nossos youngers, que são os filhos e filhas dos IPOers, agora os partners e spouses também dentro do programa. Então, assim, sou muito grato às boas amizades que o IPO me trouxe,
né? E principalmente a possibilidade de poder, através do programa do mentoring, expandir e levar valor agregado para cada vez mais gente, né? Então, assim, gosto demais do IPO, né? Como todas as organizações têm suas qualidades, têm seus desafios. Hoje acho que é um grupo bem grande no Brasil, né? Quando eu comecei, acho que tinha, sei lá, 200, hoje já somos mais de 1.000, né? No território nacional, o que sempre traz um desafio, crescimento, mas é uma organização que eu aprendi ao longo do tempo a valorizar bastante, e hoje faz parte intrínseca da minha vida de uma forma, vamos dizer assim, espetacular. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.